Boa tarde. Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos. Eu anuncio agora e peço que venha aqui ao púlpito o nosso querido presidente do IASP, Dr. Renato de Melo Jorge Silveira, que fará a saudação a todos e a apresentação do nosso palestrante convidado, o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Anaf. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Anaf, nosso dileto homenageado, presidente do Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor desembargador Guilherme Strenger, nosso também convidado, vice-presidente do Tribunal, com quem falava há pouco sobre histórias da magistratura do IASP e da Faculdade de Direito, excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, meu caríssimo amigo, corregedor-geral de Justiça, excelentíssimo senhor desembargador Paulo Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimo desembargador Zé Maria Câmara, meu caríssimo chefe na Escola Paulista da Magistratura, excelentíssima doutora Vanessa Matheus, minha dileta presidente da PAMAGE, excelentíssimo doutor Rui Celso Reale Fragoso, sempre presidente do Instituto de Advogados de São Paulo, seu quase decano, mas expressão maior do que o Instituto de São Paulo pode evidenciar, excelentíssima doutora Maria Odete Duque Bertazzi, minha sempre presidente, que me levou pela primeira vez a integrar o Conselho, meu caríssimo amigo de uma vida, antecessor e sempre presidente Zé Horácio Ralph de Rezende Ribeiro, excelentíssimo doutor Alberto Rolo, representando aqui doutora Patrícia Vanzolini, que não pôde comparecer por um problema familiar, meu caríssimo amigo Mário Luiz de Oliveira da Costa, digníssimo presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, na pessoa de quem cumprimento toda a sua diretoria e tão caros amigos, doutor Orlando Gerardi, caríssimo presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado, senhoras, senhores diretores, conselheiros, membros do Instituto, amigos do Instituto, a quem cumprimento nas pessoas tanto do novel associado Renato Ferraz, como das conselheiras Marina Pinhão, Paula Tonani, minha sempre professora Maria Garcia, doutora Raquel Preto, entre tantas importantes figuras deste nosso Instituto. Senhoras e senhores, o presidente Ricardo Anaf, nosso homenageado, é natural do Rio de Janeiro, mas cedo se mudou para São Paulo. Formado na Faculdade de Direito da PUC, foi aluno do nosso caríssimo vice-presidente, doutor Edgar Silveira Bueno, calouro do sempre presidente Rui Celso Reale Fragoso. Em 85, ingressou na magistratura, passando por diversas comarcas. Foi substituto em segundo grau em 2013, em 2008, galgou ao Tribunal de Justiça. Lá, desempenhou inúmeras funções, como presidente de seção, direito público, corregedor-geral de Justiça e, ao depois, foi eleito presidente do tribunal. Poderíamos aqui ficar muito tempo em dados biográficos de Sua Excelência, mas eu pretendi, no dia de hoje, fazer algo diferente e destacar, talvez, as proximidades do Instituto dos Advogados com o próprio Tribunal de Justiça. Falarei, assim, de instituições e menos de pessoas. Dizia eu que, ou costumo eu dizer, que o Instituto tem uma história muito rica, o Instituto
desembargador Strenger, se confunde com a própria história da faculdade, uma vez que desde a fundação da faculdade já se pensava, em 1827, já se pensava em uma associação, um congregamento, uma instituição dos advogados em São Paulo. Tardamos, talvez, mais do que devíamos. Por quê? Porque tivemos resistências da própria faculdade. A faculdade, eu sempre costumo dizer, tem suas idiosincrasias muito particulares. Os professores são muito ciosos dos seus papéis. Mas, ainda assim, em 1874, veio finalmente a possibilidade de constituição do Instituto. O Instituto nasce em novembro daquele ano. E que ano glorioso, senhores desembargadores! No início daquele ano, em 13 de fevereiro, foi instalado o Tribunal da Relação de São Paulo e Paraná, com sede na Rua Boa Vista, número 20. Meses depois, quando da constituição do Instituto dos Advogados, a primeira sede do mesmo foi justamente no tribunal. O tribunal abraçou a advocacia, o tribunal abrigou a advocacia naquele momento. Aquele prédio, ou este prédio da Rua Boa Vista, número 20, tem histórias particulares também. Ele foi, anos depois, a partir de 1910, começa a ideia de mudança do tribunal para uma nova sede a ser construída no local do antigo quartel da Legião dos Voluntários Reais, não é? Que viria a ser depois o Palácio da Justiça. O que foi quartel virou e se tornou o mais importante dos tribunais. O mais pujante, dizia eu ao desembargador Strenger, dos tribunais. Mas o que eu destaco é a proximidade da magistratura e da advocacia há 150 anos atrás. Passamos um século e meio desenvolvendo e ampliando estes laços. E hoje é a advocacia que tem a honra de receber o presidente do Tribunal de Justiça neste momento. E eu tinha mais uma coisa a dizer, Excelência, sobre o Tribunal de Justiça, algo que confidenciei ao nosso caríssimo presidente ANAF numa outra reunião almoço com o ministro Fux. Uma frase que me marcou profundamente, certa feita, quando estávamos eu e o presidente Zé Horácio na outorga do colar do mérito judiciário ao ministro Eros Grau. Disse Sua Excelência, em prova de estima ao tribunal, disse Sua Excelência, este é o meu tribunal, não qualquer outro, mas este em particular. Tem o Instituto dos Advogados de São Paulo a honra de dizer que o Tribunal de Justiça é o seu tribunal que o apoiou, que o ladeou, que acompanhou essa trajetória de 150 anos. Os momentos futuros talvez sejam difíceis em termos políticos, em termos estruturais, mas a advocacia estará ao lado da magistratura para todos os senões que o destino vier a nos impor. Senhoras e senhores, recebam desembargador Ricardo ANAF, nosso homenageado. Boa tarde. Eu vou procurar ser breve, em especial em discursos na hora do almoço. A brevidade é sempre recomendável. No Tribunal de Justiça, nós temos um acerto de discursos de 5 minutos. Eu sempre brinco que o discurso tem 2 predicados obrigatórios. O primeiro, a pertinência, e o segundo, a brevidade. E se não puder ser pertinente, no mínimo que seja breve. Tá? Daí porque, diante de tantos advogados, lembrar Cícero, um grande advogado, o maior dos oradores, que
que dizia que todo discurso haveria de ser feito numa perna só e duraria enquanto esta perna aguentasse. Isso demonstra a necessidade e a pertinência da própria brevidade. Mas, de qualquer jeito, o protocolo é longo, então eu peço desculpas de início. Em primeiro lugar, cumprimentar, saudar o doutor Renato de Melo Jorge Silveira, presidente do Instituto dos Advogados, que nos recebe com uma simpatia sem igual. É uma honra para mim, e aqui falo em nome do meu tribunal, do Tribunal de Justiça, é uma honra do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estar aqui presente. Doutor Renato, muitíssimo obrigado. Cumprimentar Sua Excelência, o senhor vice-presidente, desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, Sua Excelência, o Corregedor-Geral da Justiça, Fernando Antônio Torres Garcia, Sua Excelência, Dr. Paulo Grande Carvalho Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Orlando Eduardo Geraldi, a juíza Vanessa Mateus, presidente da Associação Paulista dos Magistrados, o desembargador José Maria Câmara Júnior, diretor da Escola Paulista de Magistratura, o doutor Mário Luiz Oliveira Costa, presidente da ASP, da Associação dos Advogados de São Paulo, que também nos dá a honra, o doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo, que representa a Sua Excelência, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, doutor José Henrique Horácio Rezende Ribeiro, ex-presidente do IASP, nosso caríssimo amigo, o doutor Rui Celso Reale Fragoso, meu veterano, foi presidente, hoje é decano adjunto. Está melhor do que quase decano. Quase decano está na beira de. O doutor Luiz Vicente Chiassa, diretor da FEBABRAM, a doutora Marina Pinhais Coelho Aranzo, conselheira do Instituto dos Advogados, doutora Paula Marcílio de Carvalho, conselheiro do Instituto dos Advogados, doutor Vitorino Francisco, caro doutor Vitorino, conselheiro do Instituto dos Advogados, cumprimentar a todos os advogados presentes, as senhoras advogadas, colegas, juízes, desembargadores, minhas senhoras e meus senhores. Falar um pouco, nesse momento, é algo muito difícil, né? Eu estou aqui diante de um ex-professor, o caríssimo professor Edgar Silveira Bueno, meu veterano, o Rui Fragoso, o doutor Renato, professor titular de Direito Penal. O homem tem uma verve já fantástica por ser advogado, e como professor é muito mais fácil. Eu sempre fui juiz de áreas técnicas, então não sou de grandes falas, não tenho essa verve toda, então eu vou tentar trazer a esse momento uma visão do Tribunal de Justiça que é muito particular aos advogados. Né? Vou abstrair algumas coisas e trazer algo muito importante aos advogados. Em primeiro plano, não custa lembrar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é, de fato, o maior tribunal do país. Mas ele não é o maior tribunal do país porque tem 360 desembargadores. Ele é o maior tribunal do país porque tem o maior volume de processos que um tribunal pode ter. É o maior do mundo em volume de processos. O demandismo no Brasil é enorme. São Paulo representa 27%. São Paulo, Tribunal de Justiça, primeira e segunda instância do Poder Judiciário Estadual, representam 27% do movimento judiciário nacional. Não é algo pequeno, é algo muito grande. Os senhores teriam que somar toda a movimentação de todos os 27 tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais do trabalho, os tribunais militares. São Paulo leva quase um terço dessa movimentação processual. É um tribunal de justiça muito grande, daí seus 360 desembargadores, 2.000 e tantos juízes, 320 comarcas. É algo muito grande e, com certeza, o maior número de advogados também é de São Paulo. Toda essa movimentação justifica o número de profissionais.
E o Tribunal de Justiça tem se preocupado muito, muito mesmo, com algumas coisas que diziam respeito à própria imagem do tribunal. Uma delas é em relação aos precatórios. Isso foi uma preocupação muito grande do tribunal. Por vezes, a imprensa fez mau uso e dizia que o tribunal não pagava porque isso representava um spread bancário. Isso não era verdade, porque esses precatórios representam, na realidade, 5% dos depósitos judiciais que se sujeitam ao spread. Mas é uma coisa que me incomodava muito. Eu fui juiz da Fazenda Pública, sou juiz do Direito Público, desembargador do Direito Público da 13ª Câmara, e o que dá gosto ao juiz é ver efetividade nas suas decisões. Tá? Nós julgamos uma desapropriação, eu tenho recursos, uma série de recursos, vai ao STJ, vai ao Supremo, e, de repente, tem um repetitivo, uma repercussão geral, as coisas param, e demora muito até que haja o pagamento. 20 anos, 25 anos. E esse pagamento, no momento que ele se realizava, o tribunal demorava para processar esse pagamento. Em razão disso, a Corregedoria e a Presidência, já no ano de 2020, investiu em forças-tarefas na UPFAS, que é o maior centro de pagamento de precatórios do Brasil, no DEPRE, e isso vem se sucedendo em todos os anos. Quando eu assumi a Corregedoria em 2020, o atraso era de 3 anos para expedir uma guia. Era uma coisa que eu sentia absoluta vergonha de aguardar 3 anos por isso. Com todo esse trabalho feito da Corregedoria e da Presidência, que se mantém até hoje, a Corregedoria e a Presidência lado a lado, a fim de debelar qualquer atraso, hoje está em 6 meses. Eu tenho processos que estão em 1 ano, a 1 ano e meio. Esses processos são aqueles que eu tenho problemas de sucessão ou cessão. Ou seja, o pagamento não se sucedeu porque ainda não se resolveu eventual questão sobre sucessão ou cessão de crédito. Fora isso, os pagamentos estão regulares e diminuindo-se o prazo paulatinamente. O Tribunal de Justiça, os senhores que têm contato, os que fazem essa parte, trabalham com precatórios, nunca pagou tanto como vem pagando, nos últimos 3 anos, 2020, 2021, 2022, e vamos continuar para 2023. A ideia é começarmos a fazer os pagamentos direto pelo DEPRE, até porque há uma determinação do CNJ, os pagamentos sendo feitos diretos pelo DEPRE. A única dificuldade, repito, é a questão de sucessão e cessão. Mas é bom que todos tenham em mente que esse trabalho está sendo desenvolvido pelo Tribunal de Justiça, pelos juízes, pelos desembargadores. Nós damos uma atenção imensa nos próprios agravos referentes a essas matérias, que sejam julgados o mais rápido possível. Outro ponto sensível, e que São Paulo faz a diferença pelos juízes, desembargadores, pelos advogados, servidores, os promotores, defensores, é na área empresarial. São Paulo foi o primeiro a ter uma Câmara Empresarial, depois 2 câmaras empresariais, instalamos vara empresarial, e nessa gestão, novamente, em ato conjunto da Corregedoria com a Presidência, nós vamos instalar varas empresariais que vão compreender a competência de todo o Estado de São Paulo. Isso é de uma importância sem igual. Quando eu falo das varas empresariais, das câmaras empresariais, nós estamos, no fundo, tratando do custo Brasil. Os investimentos aqui não se sucedem porque eu tenho um custo Brasil muito grande, eu tenho um custo Brasil elevado, porque eu preciso, para diminuir esse custo, de previsibilidade, transparência e segurança jurídica. Na hora que eu crio varas especializadas, câmaras especializadas, nós uniformizamos a jurisprudência. Essa jurisprudência é cumprida nas varas empresariais com muito mais facilidade. Ele não tem que ver toda a jurisprudência do cível, da família, sucessões, imaginar que tem que ver todo o Código Comercial e todo o Código Civil numa vara civil, fora o Código de Processo Civil. É muita coisa. Na vara empresarial, isso acaba sendo um ponto específico de decisão.
faz com que a decisão seja mais breve. Com isso, eventual reclamo vá com muito mais rapidez e seja julgado com muito mais rapidez no tribunal. E com a uniformização, isso se traduz em transparência, segurança jurídica e previsibilidade. São 3 pontos fundamentais, em especial numa nova lei de recuperação, que trouxe a novidade do direito americano do Deep Financing. E o Deep Financing, ele guarda seu fundamento de essência em segurança jurídica e previsibilidade. Por quê? Ele gira em torno dos juros que são cobrados em relação àquela empresa em recuperação. E os juros são cada vez menores pela segurança jurídica e pela previsibilidade. Daí porque nos Estados Unidos eu tenho algumas recuperações feitas em 1 mês, 3 semanas, 2 meses. Eu liquido o problema daquela empresa. E liquidar o problema daquela empresa, eu estou liquidando um problema nacional. Eu estou mantendo empregos, gerando produção e gerando riquezas ao país. Riquezas ao município, ao Estado, à União e a todo o povo. Então, o Tribunal de Justiça teve essa preocupação, ele foi inovador, ele começou e nós damos continuidade a isso com muita força. E aí eu agradeço aqui de público Sua Excelência, Dr. Fernando Antônio Torres Garcia, que tenha apoiado de forma incondicional. Outro ponto importante aos senhores advogados é a digitalização dos processos. A digitalização dos processos aqui na capital, nós conseguimos adiantá-la e devemos acabar em torno de abril do ano que vem. E na Grande São Paulo, nós acabamos, a ideia era acabar em dezembro, hoje nós já estimamos em conseguir finalizar a digitalização até outubro. E com isso se garante aos senhores advogados uma facilidade muito grande. Desculpe. Eu estava vindo para cá, a minha senhora me manda uma notícia de hoje, do Rio de Janeiro, que foi editada uma lei do Rio de Janeiro, que prioriza o atendimento aos advogados em todas as unidades judiciárias. Ela colocou, olha, é capaz de te perguntar, é bom você falar sobre isso. Então, eu mandei para ela, falei, São Paulo não precisa, essa prioridade ela já é natural. Hoje, eu não vejo mais advogados no fórum. Eu vou no João Mendes, eu lembro quando fui no João Mendes a última vez com grande movimentação, era difícil você andar. O lobby do João Mendes, passavam 3.000 pessoas cada meia hora. Hoje não tem ninguém. E por que não tem ninguém? Acabaram os processos? Não, é que foi muito mais fácil, com o processo eletrônico, balcão digital. Isso facilitou para todos. Nós não precisamos disso, os advogados têm essa prioridade. E a digitalização pelo tribunal é demonstração da preocupação com essa prioridade dos senhores advogados. Então, acho que São Paulo não precisa disso. Se o Rio precisa, é um problema do Rio de Janeiro. Afinal de contas, minha terra natal, eu gosto muito, mas São Paulo é melhor, indiscutivelmente. A outra questão da UPJs. As UPJs começaram em 2014 e 15, no biênio 14 e 15, que era presidente o desembargador José Renato Nalini, eu era presidente da seção de Direito Público, e eu compareci na instalação da primeira UPJ, eu falei, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. São 5 varas juntas, os juízes corregedores permanentes não têm os mesmos procedimentos. Como é que isso aqui vai acontecer? Eu confesso que eu achei que ia dar tudo errado. Quando eu fui eleito corregedor, conversando com o ex-corregedor, depois, naquele momento, o presidente, era o Francisco Pinheiro Franco, que também estava lá e também era presidente da seção de direito criminal, que também era contra, achou que não ia dar certo, falou, olha, está muito bem, a PJ está muito bem. Esses 2 anos de corregedoria, eu pude me certificar que o PJ funciona. Aí eu fiquei meio assim e resolvi sair da minha sala, peguei o elevador, atravessei a rua, fugindo um pouco da escolta, a escolta que não me ouça, só um pouquinho,
e consegui chegar até o João Mendes com a escolta atrás, verdade seja dita, não vou dizer que estava longe. E eu apareci no cartório, entrei, uma senhora me barrou, falou, o senhor não pode entrar. Eu falei, desculpe, meu nome é Ricardo Anaf, eu sou corregedor-geral da Justiça, a senhora me permite? Ah, bom, então o senhor pode. Aí eu entrei e fui conversar com os escreventes e ver o fluxo de trabalho. E fiquei surpreendente, fiquei surpreso, desculpe, muito surpreso pela belíssima notícia. Funciona. A UPJ funciona e funciona muitíssimo bem. É uma coisa impressionante. Demorou ali, a primeiro PJ, uns 3 anos, para que houvesse uma adaptação entre os servidores, o tipo de trabalho. Se acostumarem ao novo corregedor permanente, era um corregedor de todos e não mais de uma única unidade, essa unidade, o chamado cartório do futuro, funciona muitíssimo bem. E nós começamos a expandir. E eu estive agora em São José dos Campos, numa reunião com a RAJ, e Sua Excelência, o Corregedor-Geral, tinha dito para mim, visite a UPJ, ela é muito boa. E eu fui, primeira coisa, eu cheguei lá, o senhor quer tomar um café? Eu falei, não, eu quero conhecer a UPJ. E eu fui conhecer a UPJ em São José dos Campos. Eles estavam cumprindo os prazos. Em primeiro lugar, já viram um cartório bonito? Eu sou juiz há quase 38 anos, eu nunca vi. Os cartórios geralmente são aqueles amontoados. Hoje, com o processo eletrônico, eles melhoraram. O cartório é bonito, espaço grande, os funcionários sorridentes. E eu fui ver o fluxo de cada um, fui conversar com cada um. O prazo máximo de cumprimento no cartório é de 72 horas, salvo para mandados de levantamento, 48 horas. Quando eu vi aquilo, chamei a coordenadora, quero levar a senhora para o SAAB, que é uma secretaria da presidência. Deixa ela lá? É de lá? Eu falei, eu vou levar a senhora para a secretaria da presidência. Lá os prazos de 72 não são horas, são dias. E a presidência precisa de alguém que faça em 72 horas. Ou seja, a UPJ funciona muitíssimo bem. E, com isso, nós colocamos mais servidores com os juízes, que produzem mais, com mais pesquisa, com mais apoio, conseguem fazer os processos o mais breve possível. Isso é muito importante para o judicionado, é muito importante para os advogados, sem dúvida, os promotores, para nós, mas para o judicionado é muito importante. E tudo que o Poder Judiciário faz, e, aliás, de 88 para cá, onde eu tive a alteração do próprio sistema de justiça, os advogados usavam do sistema de justiça. De 88 para cá, eles compõem o sistema de justiça. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande das senhoras e dos senhores. Não é apenas usufruir, não temos mais. Nós compomos constitucionalmente, o advogado compõe o sistema de justiça. Então, isso é muito importante para nós, juízes, advogados, porque nós prestamos a jurisdição. Então, isso é uma coisa fantástica. E falando em serviço e dar brevidade e atendimento do jurisdicional, o tribunal, esse ano, conseguiu fazer uma admissão de 1.574 servidores. Desculpe. Nós preenchemos muitas lacunas e temos um plano para o próximo ano de mais 1.500 admissões, para nós cobrirmos todas as lacunas que nós temos. Na primeira RAJ, estou vendo aqui a doutora Vanessa olhando feio, é que a primeira RAJ tem muito pouco servidor, e a doutora Vanessa é titular de uma vara civil do João Mendes. Então, a ideia é acabar com essas lacunas e, no almoço, segunda-feira, no almoço, numa reunião aqui, foi às 11h30 da manhã e foi até quase 12h30, no Palácio dos Bandeirantes, com o senhor presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pinhatari, deputado Carlão Pinhatari, que está assumindo o governo do Estado, já adiantou que deve ser votado até o final do mês o 5º assistente, o que para nós é muito importante. Eu digo nós juízes e nós advogados.
E eu posso falar de nós advogados. O meu pai era advogado e a OAB dele, quando ele veio para São Paulo, do Rio de Janeiro, era 4.104. É um advogado meio antigo, quase decano, né? Ou adjunto. Tá? Então, eu tenho um carinho muito grande pela advocacia. E esse 5º assistente vai fazer uma diferença muito grande. Todos os tribunais do país têm como assistentes, com os desembargadores ou juízes desse 2º grau, 8, 6, 12, 30. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem 4. Tem apenas 4 e 2 escreventes. E o tribunal mais produtivo não é o de 8, 12, é o nosso, com 4. Então, a ideia do 5º assistente, assim, tem colega que está zerado, o doutor Fernando estava zerado quando veio, o doutor Guilherme estava zerado, o doutor Galícia, colega de concurso, estava zerado, eu estava zerado. Então 4 baixam? Não, não baixam, porque eu consigo, com 5, ter um trabalho melhor, eu tenho mais tempo de pesquisa. E aqueles que não estão zerados têm a chance de ficarem zerados. E, com isso, o senhor vão para o STJ, o senhor vão para o Supremo ou inicia a execução. Mas muito mais rápido. E um trabalho mais elaborado. O 5º assistente, ele é muito importante para isso, para termos um trabalho mais elaborado. Os senhores contratam advogados, contratam estagiários, tem todo um quadro de apoio. Para quê? Para que eu tenha um trabalho melhor e mais rápido. E é o que o Judiciário está buscando fazer com a figura do 5º assistente. Então, era isso, acho que é uma visão geral do que acontece hoje em termos de poder judiciário, que é do interesse dos senhores advogados, e demonstrar com isso que esses jovens institutos, que estão com 148 anos, quer dizer, nós somos com 146, vão fazer 148 anos, estão aí próximo do nosso Sesc centenário, trabalhamos juntos, e é trabalhando junto que nós melhoramos o sistema de justiça, melhoramos a justiça e melhoramos, sem sombra de dúvida, a imagem de todos nós com o jurisdicionado. Afinal de contas, nós existimos, as nossas profissões, para prestarmos um serviço de Estado. O juiz pacifica os conflitos, mas sem os advogados os conflitos não chegam a nós. Muitíssimo obrigado, tenha uma boa tarde. Doutora Nafa, as suas palavras são muito auspiciosas, nos deixam repletos realmente de orgulho do nosso tribunal e do trabalho do Poder Judiciário, e desse trabalho conjunto entre o Judiciário e a advocacia. E, em nome do nosso Instituto, gostaria de, modestamente, entregar-lhe essa placa, agradecendo a sua presença aqui e essa amizade entre as instituições. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.